Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de redação, nós vamos utilizar a apostila 6, tá bom? Nós vamos falar sobre o texto Haikai. Vamos lá, então, acompanhando comigo? Criatividade em poucas palavras. Haikai. Vamos prestar atenção aqui, turma, comigo. As palavras apresentam sentidos tão variados que constituem uma das principais ferramentas para se explorar a linguagem de maneira criativa, evidenciando a fascinante possibilidade de expressar, com poucas palavras, uma mensagem importante. Um exemplo disso são os poemas do gênero Haikai, ou seja, são poemas bem curtos, mas que têm bastante significado, tá? Embora os textos produzidos no Brasil variem bastante de tamanho, em geral, esse tipo de poema não é extenso, mas ainda assim pode transmitir ideias com sentidos muito bem elaborados. Para reforçar essa composição rebuscada, as figuras de linguagem são um recurso amplamente empregado. Então, vocês vão ver que ele utiliza de metáfora, personificação, eufemismo, né? Que são as figuras de linguagem. Vamos continuar aqui. Leia o Haikai de Monteiro Lobato, apresentado a seguir. Ao luar, como reconhecer a flor da cerejeira? Deixando-nos guiar pelo seu perfume. Vocês estão vendo? É uma poesia bem curtinha, mas com sentido. Ok? Esse poema é muito breve, constituindo em apenas 3 versos. Apesar disso, ele transmite imagens que conferem impressões agradáveis ao leitor. É possível imaginar uma noite enluarada e uma cerejeira exalando seu perfume. A formação dessas imagens funciona como uma captura fotográfica. É como se vocês estivessem sentindo ali o local, né? Percebendo o que está acontecendo através da linguagem. O Haikai é um texto de origem japonesa e seu poeta mais renomado é o escritor japonês Matsuo Bashō, que viveu no século XVII. No Brasil, essa forma de poema começou a ser divulgada no século XX, sendo representada por Monteiro Lobato e Afrânio Peixoto. Entre os poetas brasileiros que mais se destacaram pela produção de haikais, podem ser citados Guilherme de Almeida, Paulo Leminski e Milor Fernandes. As principais características do Haikai clássico são... Então, agora nós vamos ver aqui as principais características para a produção de um Haikai. Composição constituída de 17 sílabas poéticas, né? Quando nós pegamos uma poesia, vamos separar as sílabas poéticas, fazer a escansão desses versos, divididas em 3 versos de 5, 7 e 7 sílabas. Divisão em 2 metades, geralmente representadas pela justaposição de 2 ideias, que, via de regra, distribuem-se em 2 fases ao longo dos 3 versos. Referência à natureza ou às estações do ano, são os temas mais comuns. Apresentação de um evento particular que ocorre no presente. As produções modernas de Haikai, especialmente as que são feitas no Brasil, não seguem todas essas regras, sendo mais flexíveis do que as criações realizadas no Japão, né? Quando ela chegou aqui, ela foi feita de uma forma mais flexível, tá? Não esse formato como está aí acima, né? Um formato fixo, tá legal? Assim, é comum que não haja referência a estações do ano e que a divisão silábica seja diferente, uma vez que tanto a estrutura silábica quanto a distribuição vocálica são diferentes nas línguas japonesa e portuguesa. No Brasil, as estações do ano não são muito bem definidas. No entanto, há algumas características universalmente atribuídas a cada estação. Veja quais são elas a seguir. Primavera, reflorescimento da flora, infância e ar. Verão, calor, adolescência, fogo. Outono, queda das folhas de árvores, maturidade, terra. Inverno, frio, velhice e água. Observe que Monteiro Lobato cita em seu Haikai a flor de cerejeira
espécie típica da primavera do Japão. Em sua brevidade e objetividade, os haikais não fornecem explicações ao que expõem, sendo textos mais sugestivos, como estímulo de impressões sensoriais, visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, ele busca, utilizar os sentidos, as sensações. Assim, classificamente, eles mostram a percepção instantânea do indivíduo em relação à natureza, sem a preocupação de despertar algum tipo de sentimentalismo. O humor também é característica marcante dos haikais, muitas vezes explorada com o uso de trocadilhos, jogo de palavras com tons semelhantes, mas sentidos diferentes. Então, turma, hoje nós vimos aqui um tipo de texto que é chamado haikai, que é um poema, vai ser uma poesia, onde no Japão eles têm as características fixas, ele segue o modelo, mas já aqui no Brasil ele tem uma flexibilidade em relação a essa estrutura. Tá legal? Um grande beijo a todos e até a nossa próxima aula, oitavo ano. Tchau, tchau!